Terra Firma! Olá, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o seu like, seu dislike, comentar, indicar para outras pessoas. Teve um vídeo, eu não sei o que aconteceu, um vídeo do Medo e Delírio, que alguém compartilhou, eu não sei quem foi. Ele tinha 80 curtidas num dia, no outro dia ele tinha 200 e tantas, 280, ele teve 200 curtidas num dia, assim, de uma pessoa que compartilhou. Então eu agradeço quem, se estiver assistindo o vídeo, eu agradeço por ter gostado do trabalho e indicado aí, né? Muito obrigado. E parece que a galera meio que gostou do vídeo, porque bastante gente acabou visualizando e assistindo. O vídeo de hoje é um lançamento da Netflix, chama A Guerra dos Samurais, que em inglês é a Era dos Samurais, The Age of Samurais, né? É a história que conta a história do Japão através das batalhas. São 6 episódios, tá? Então eu recomendo minissérie documental A Guerra dos Samurais. Ele vai, o que é interessante? Ele vai contar como que os samurais mudaram a história do Japão. Porque os samurais até então, como é colocado aqui, eles eram guerreiros, mas eles eram guerreiros não muito bem vistos e não interpretados com uma importância militar, assim. E aí no final do século XV, começo do século XVI, você vai ter o Nobunaga, tá? Que vai ser o primeiro grande imperador desses samurais. Então ele vai morrer o chefe do clã dele, ele vai chegar já causando e ele vai tentar conquistar todo o Japão. Ele vai contar a história do Nobunaga, ele vai contar a história do Toyotomi Hideyoshi, que vai ser o segundo grande governante dessa linha de samurais, e vai contar a história do Tokugawa Ieyasu. Aí vai ter um monte de gente lá, um monte de nome aí, é legal, você vai assistir na série, são 6 episódios, tem 43 minutos cada um, muito bem filmadinho assim, eles vão contando a história, você tem os historiadores comentando, mas você vai ter uma galera que interpreta isso assim, bem legal, assim. Tem uma outra interpretaçãozinha meio exagerada, porque fica meio naquela pegada de meio de cinema mudo, né? O cara tá comentando e o cara tá interpretando, então não tem muita interpretação, atuação, no sentido de fala e tal. Você tem mais os caras visualmente aparecerem e tal, assim, mostra o jeitão de como cada um seria, as transições de cena, as animações mostrando como acontecem, esse modo do poder se espalhar no Japão, o símbolo de cada casa, né? Então eu vou sempre dar uma olhada aqui, porque guardar esse nome aqui, punk. O Nobunaga vai ser o primeiro que ele vai juntar todo mundo, e aí ele vai contar assim, foram 120 anos de guerra, até chegar a uma paz que vai durar mais de 250 anos no Japão, né? Que é o final lá com o Ieyasu, né? Mas eles vão contar assim, tem o Ieyasu, muitos deles eles vão nascer, a maioria desse pessoal, ele vai nascer na Guerra Civil, vai viver na Guerra Civil e só vai ter conhecido a guerra. Então ele vai mostrar assim, uma história sangrenta do Japão, vai contar as histórias de várias batalhas importantes na ordem cronológica, né? Como que vai se desenvolvendo essa unificação, porque qual foi a função? Então os samurais, o Nobunaga, ele vai dar um valor para os samurais, e ele vai trazer os samurais de um modo, e rever o modo de fazer guerra, que ele vai ressignificar o samurai na história do Japão. E o Ieyasu vai fazer com que o Shogun se torne um elemento novamente importante. Então vai ter traição, vão mostrar técnicas militares. O Nobunaga, por exemplo, ele foi o primeiro a trazer o arcabuz, né? Então meter bala nos caras, usar isso, criar táticas de guerra. Ele era um cara muito inteligente no modo como criava as táticas de guerra. Só que, puta, ele era um cara também muito louco. Ele vai contar a história, por exemplo, o Nobunaga, ele vai ser o cara que ele destruiu um templo inteiro.
Ele matou todo mundo do templo que resistiu a ele, né, nessas incursões de unificar o Japão dentro da ideia que ele tinha, né, de ser um imperador só e tipo, todo mundo ficar de boas, assim. E ele vai matar todo mundo desse templo. E aí vai ter muita gente vai ficar com raiva dele. Inclusive o Toyotomi Hideyoshi vai traí-lo já quando ele vai estar louco, que ele não vai estar bem já. Vai traí-lo por causa desse massacre do templo budista. Ele era budista, o Toyotomi Hideyoshi. E vai ter também um massacre da tribo da montanha do shinobi, que é o ninja, né? De onde vieram os shinobi, de onde vem a palavra shinobi, quer dizer ninja, e por que eles eram. Então, na verdade, o ninja ele não se vestia de preto, e essa é a ideia que a gente tem. Era uma galera que morava numa montanha e eles usavam técnicas de guerrilha, ou seja, se misturar no meio da floresta, e deram muito trabalho pro Nobunaga. Só que o que aconteceu? Ele mandou o filho dele conquistar essa montanha. E o filho dele teve uma derrota humilhante. E para ele não mandar o filho dele fazer o seppuku é o que todo mundo conhece por Harakiri, que é você se sacrificar para manter a honra, né? Cortar o intestino, botar o intestino para fora e cometer o suicídio ritualístico, para manter a sua honra. Ele vai subir essa montanha com 5 exércitos e vai mandar matar todo mundo, homem, criança, mulher, velho. Então ele vai contar também a história de brutalidade do Japão. Como que foram 120 anos de guerra civil que custaram a vida de muitas pessoas, né? E o japonês ele tem um modo de entender isso que é o karma. Você tem um livro chamado Shogun, e no Shogun e é essa época que passa o Shogun. Que eu vou até fazer eu recomendo aqui do livro Shogun em particular, que é um livro muito legal. E aí tem um inglês morando, né? O que eles fazem? Os japoneses eles fecharam os portos para os estrangeiros nessa época. E o Japão fica fechado em si, sem contato cultural com o resto do mundo. Ele vai meio que manter uma pureza dentro dele. Só que ele já tinha pegado os arcabuzos dos portugueses, tá? Então, o que era bom a gente pegava. E vai ter um inglês morando numa dessas tribos que tá, numa dessas daimyos, né, que são regiões onde eram tipo um governador, assim. Só que esses daimyos, eles lutavam entre si para tentar se tornar o imperador, o cara que, porque até então você não tinha o Japão como um governo central, um governo só. E quem vai conseguir isso, o Nobunaga vai fazer grande parte disso, e aí um dos braços direitos dele que vai traí-lo, que é o Toyotomi Hideyoshi, ele vai trair o Nobunaga, ele vai matar o Nobunaga e vai se tornar esse imperador do Japão. Só que o Hideyoshi ele vai cometer um erro, porque o que acontece? Quando ele unifica o Japão, o conceito do samurai era de guerrear, então você tinha um monte de guerreiro que estava sem guerra dentro do país. E aí qual é a ideia dele? Vamos invadir a China pela Coreia. Ou seja, a gente ganha a Coreia e depois a gente chega na China. E aí eles tomaram um puta de um pau, ele errou totalmente. Aí vai contar essa história da invasão, da tentativa de invasão da China e da guerra da Coreia, outros massacres assim, absurdos. Assim, você fica impressionado com a brutalidade das batalhas e assim, o modo, porque aí é onde eu falei, o japonês ele tem um negócio chamado karma. E o que é o karma? Que a sua vida já está predestinada antes de você nascer. Então, quando ele vai para a batalha, ele sabe que se for o dia de você morrer, você vai morrer, você não vai ter o que fazer. Então que você vai lutar do melhor modo possível, mais violento possível, porque o seu destino já está traçado, né? E aí, assim, e a ideia é de mostrar poder, então não ter perdão, de matar vila, cidade, é o que eu falei, eles vão matar todo mundo. O Nobunaga vai
ele vai matar todo mundo do templo budista que estava com os monges, ele vai matar todo mundo da montanha do Shinobi lá. Então, e diz que os últimos Shinobi se mataram para não poder contar o segredo de como que era ser um Shinobi, ser um ninja, né? E por último você vai ter o Ieyasu que vai finalmente conseguir manter essa unidade que o Hideyoshi montou, conseguiu. Então vão ser os três. Num determinado momento os três vão lutar juntos. E aí, conforme vai se desenvolvendo isso, o Hideyoshi vai trair o Nobunaga. E lá na frente o Ieyasu vai ser traído também. E o Ieyasu vai ser o último governante. E aí o Ieyasu, ele vai ser o cara que vai deixar esse legado de paz para o Japão. Ele vai fazer essa transição entre o samurai ser um guerreiro absurdo e ter sido super valorizado. E aí o Nobunaga o Nobunaga, ele vai ser o cara que vai construir as ideias e conceitos militares novos. Então é trazer os campesinos para a luta. O Hideyoshi, por exemplo, ele não tinha linhagem nobre, por isso que ele tinha uma dificuldade de se manter no poder, porque ele foi um cara que ele era um camponês que teve a chance de lutar junto com os samurais e foi subindo na hierarquia porque ele era um grande guerreiro. Então ele teve, por exemplo, ele meio que comprou uma linhagem imperial para poder ser aceito como imperador, né? Então vai ter um monte de histórias legais. É um seriado muito legal, 6 episódios, e aí o Ieyasu que vai entregar para o Japão, depois da morte dele, 250 anos de paz, onde o samurai vai agregar valores filosóficos, a honra dele, né? Você vai ver vários, durante os episódios, vários personagens que irão cometer o seppuku, que é o Harakiri, que é conhecido como Harakiri, que é você cometer o suicídio ritual para manter a honra. Então, se você não concorda com uma situação, você quer deixar esse plano de uma forma honrosa, então você vai cometer isso. Mostra as mulheres, né, como que algumas mulheres foram super importantes na organização e na orientação desses samurais. Então é muito, muito legal mesmo. Então eu recomendo. E aí você vai ter o Japão vivendo 250 anos de paz. Mas a paz não vai durar para sempre. Como a gente vai ver aqui no poema aqui. Lutamos várias guerras no dia a dia continuamente, para que os nossos maiores temores não se materializem. Porém, os maiores medos são os abstratos, aqueles a consumirem a nossa alma. Mas esta é uma luta injusta, pois no final das contas, contra eles somos completamente vulneráveis e indefesos. Por mais que todos eles fizeram, todos eles morreram e não viram o que ficou. A gente está aqui para testemunhar a história deles. Mas, de novo, o legado deles não dialogou com eles. E esse é o maior medo. É achar que você fez tudo isso e ter morrido em vão. Tem várias mortes nesse seriado de pessoas que existiram, que você vê que elas morreram achando que foi em vão, que elas não viram o que elas fizeram. E o que elas vão fazendo nunca mais vai ser suficiente, porque precisa de mais e mais e mais. E a vida tem esse ciclo muito louco, que a gente todo dia se impõe um novo desafio. Essa gamificação do nosso cotidiano é uma coisa muito doida e a gente é refém disso. Grande abraço, deixa o seu like, seu dislike, indica o vídeo aí para outras pessoas. E a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma.